Olá, estamos de volta no programa aqui na RSU TV. Hoje estaremos dando mais um passo, mais uma conversa no programa Resgate Histórico e Cultural de Morro da Fumaça, um oferecimento FATES da Sermoflu. Estamos ao vivo com você nesse momento através do nosso Facebook, a nossa página TV RSU. Estamos ao vivo também nos nossos perfis e lá no YouTube também estamos ao vivo com você. Também estamos ao vivo no nosso site tvrisul.com.br e também pela nossa rádio, tanto pela TV como pela rádio também, a Rádio MFSU nesse momento, transmitindo com você. Quero convidar você para você baixar, isso mesmo, baixar o nosso aplicativo no seu celular, para que você possa ouvir a nossa rádio e assistir a nossa TV, tudo no mesmo local. O seu celular simplesinho não tem problema, porque o nosso aplicativo, o aplicativo da TV RSU e da Rádio MFSU é muito leve, você não vai sentir a diferença. Como é que você faz para baixar? Vai lá no Play Store, lá no Google, escreve lá Rádio MFSU. Você escrevendo Rádio MFSU, você já vai aparecer então o aplicativo, você baixa o seu celular e está tudo certo. A nossa convidada de hoje é a Valdecida Rocha Porto. Eu nunca gravei direito o nome, olha, sempre que eu conheço a Valda, sempre eu lembro de nome. Mas aqui todo mundo me conhece por Valda, né? Por Valda, Valdecida Rocha Porto. Bom dia. Bom dia, Beto. Valdeci, nunca vou me acostumar. Valda, bom dia, Valda. Bom dia, Beto, obrigado pelo convite, da gente conversar. A gente é amigo já de muito tempo, desde que eu vim para o Morro da Fumaça, a gente se conhece, somos amigos. Para quem, claro, no Morro da Fumaça a maioria me conhece, eu sou natural do Sangão. Pode ficar à vontade. Nasci e me criei no Sangão. Eu sou mãe de 6 filhos, de 14 netos e 11 bisnetos, perdão. 11 bisnetos. 11 bisnetos. Então eu vim para o Morro da Fumaça, a minha filha caçula estava com 6 anos. E hoje está com 36, 37. Mas eu sou natural do Sangão. A gente nunca deixa da minha comunidade Sangão também, porque eu fui nascida e criada lá. Mas admiro o Morro da Fumaça. Eu vim para o Morro da Fumaça, vim morar na casa ali da sede da Molisa. Fiquei morando ali na sede da Molisa uns 2 anos. Depois comecei a construir a minha casa, onde eu moro hoje. E graças a Deus eu tenho minha casa. Pois a minha filha também estudou, casou, já é casada, meus filhos são todos casados. Só que depois da mais velha tem um que faleceu, o bebê. Mas agradeço a Deus pela minha família, pela minha comunidade do bairro Nesfolini e pela minha comunidade de Sangão, município de Jaguariúna, onde eu fui nascida e criada. Valda, lá no Sangão, onde nasceste, quando tu lembra assim da tua infância, como que era Sangão? Era uma ruazinha só? No Beto, na minha infância no Sangão, não tinha mercado, não tinha quase nada. Era assim, ó, nós saía do Sangão e vinha aqui na estação Cocal, e meus padrinhos aqui a pé. Nós não tinha condução. Vinha do Sangão em estação Cocal a pé? A pé. É porque naquela época não era município ainda, não, né? Nós vinha a pé, porque vinha na minha madrinha, nós vinha a pé, ou de carro de boi, vice-versa. Mas era gratificante, Beto. Eu agradeço a Deus por isso, porque a gente se criou ali, trabalhando. Eu trabalho, como já te coloquei, desde a idade de 7 anos. Hoje eu estou com 73 e continuo trabalhando e agradeço a Deus por isso, pelo meu trabalho, pela confiança no meu trabalho. Mas também agradeço do tempo que eu era da minha infância, meus pais, a minha mãe, a minha família, a gente trabalhava na lavoura. Quando eu vim para o Morro da Fumaça, eu ainda trabalhava na lavoura. Então, quando vim aqui para a sede do bairro da Molisa,
Eu ainda trouxe um caminhão de milho para arrumar aqui. Só que interessante. Porque eu trabalhava na minha roça e trabalhava de camarada com os outros. Trabalhava de camarada. Quando sobrava tempo, eu trabalhava. Eram quantos irmãos vocês, Walter? Nós éramos em 9 irmãos. 9 irmãos. Lembra o nome de todos? Os dois que faleceram, não. Não. Os dois, os outros, sim. É o Santo, a Maria, a Ana, o Manuel, o Claudeci, a Zilma e a Valda. A Valdeci, que sou eu, no caso, a Valda sou eu. E tem os dois que faleceram, o bebê, daqueles eu não me lembro. Aqueles não lembro. Né? Não, mas nós éramos 19. E mais todos, graças a Deus, a gente se criou. E quando eu me casei com 18 anos. E graças Casava muito cedo naquela época, Casava né, muito Walter? cedo, com 18 anos, com 19 anos. Eu tive minha filha mais velha, que hoje está com 54. E então, mas foi gratificante a minha vida de infância, de eu saber educar a minha família na igreja. Eu sou católica, meus pais eram católicos, e a gente saber destruir a família na igreja, de trabalhar no trabalho, de não desistir. Quando eu vim para o Morro da Fumaça, eu tirei a areia aqui no Rio do Bairro Naspolini para me vender. Interessante. Eu Aqui comecei- também tu tirava areia ali então, Walter? Eu comecei a trabalhar aqui no Morro da Fumaça, na casa do Beto Naspolini. Aham. Walter, antes da gente entrar ali, Sim. nessa parte muito Sim. interessante, vamos falar um pouquinho dos teus pais. Eu quero saber dos teus pais. Quem era o teu pai, o nome dele O e a meu tua pai era o mãe? Irineu da Rocha Porto e a minha mãe era Maria da Rocha Porto. Eles trabalhavam com o que na época? Claro, ela provavelmente era dona de casa. Ela era nós era da lavoura. Lavoura. Nós trabalhávamos, colhia milho, de tudo. Uhum. O que nós não colhia na época era o arroz. O arroz. O arroz a gente comprava. Até porque era obrigado, porque era um mercado muito longe. Não e tinha, tinha não que tinha. plantar de tudo. Nós né? tínhamos de tudo. Nós tínhamos a farinha de milho, a farinha de mandioca, o feijão, a banha, a carne, os ovos. No final, tudo que nós dependíamos para dentro, o açúcar. O açúcar. Nós tínhamos tudo que nós não comprava nada. Você tinha engenho também de Não, fazer açúcar? tinha outras pessoas Que comprava ali, trocava, né? que negociavam ali. Negociava. E a gente Negociava, né? O dinheiro era o Sim, negócio, né? Era um negócio. Uhum. E era gratificante, Beto, porque na minha época, eu já coloco na minha época de infância, nós dividia. Por exemplo, eu vou colocar eu caminhava uma reis, um boi. Você não tinha. Eu dava um quarto do seguro para levar para sua casa. Distribuía o outro. Chegava aqui 2, 3 meses, você ganhava um, mas eu não tinha. Você dividia comigo. Bacana. E não era só na carne, era no arroz, era no feijão, Uhum. na farinha de milho, tudo a gente se dividia. Porque hoje, ainda hoje, Beto, no meu eu coloco assim, que quem divide multiplica. Quem divide multiplica. Multiplica. Porque nós nunca, hoje eu digo para a minha comunidade, que é muito fácil. Porque você ganha o seu dinheiro, você tem o seu salário, você tem. Eu ganhei o meu par de sapato com 13 anos. Meu primeiro par de sapato, quando eu morava no Sangão, eu ganhei com 13 anos. O segundo eu ganhei com 18 quando eu casei. Hoje até os nossos gatos têm bota, né? Sapato. Não, eu me refiro, Beto, eu tiro por mim, que eu vou no meu roupeiro e olho, qual é a roupa que eu vou botar? Eu vou na igreja. Mas essa? Ai não. Ah, mas essa aqui? Uhum. Calçada a mesma coisa. E no meu tempo nós íamos para a escola descalço. Nós íamos para a roça descalço. Tu lembra dos teus avós, não? Pô, Pouco. bem pouco. É. E daí, então era assim, era gratificante porque nós trabalhávamos, nós dávamos valor. Eu comprei um parzinho de sapato para mim nesse intervalo de 13 a 18, e nós fizemos uma empreitada na roça de um amigo nosso e carpimos no domingo, eu e meu irmão. De manhã nós ajeitamos lá com meu pai, fomos para a roça, carpimos a empreitada e ganhei um troquinho e fui lá comprar um parzinho de sapato para mim. E era assim, e era gratificante porque a gente dava valor.
Dava valor no que tu ganhava, no que tu comprava. Roupa, a gente ganhava uma muda de roupa por ano, um vestido, na época era só vestido. Uhum. E nós, o meu pai e a minha mãe em Tubarão, na casa pernambucana, não vou esquecer nunca, comprava o tecido e a minha mãe fazia um vestidinho para nós. Aquele vestido a gente usava de dezembro a dezembro, que é a festa de Nossa Senhora do Parque do Senhor. Casas pernambucanas. Casa pernambucana, Ah. em Tubarão. Quando eu era criança, hoje será que existe ainda? Não existe mais? Existe. Existe ainda? Existe, eu já ouvi dizer que existe. Existe. Eu Aham. nunca fui informar, mas tem gente que diz que existe. Muito bem, a nossa conversa hoje é com a Valdeci da Rocha Porto. Agora acertei, viu? Agora acertei. O Valdeci da Rocha Mas é que é Porto. assim, Beto, a maioria não me conhece por Valdeci. É por Valda, né? Desde que eu morava no Sangão, um dia eu comprei um negócio lá e botei na nota. E ele chegou e perguntou pro meu compadre, que é o padrinho da Franciane, onde é que mora a dona Valdeci aqui? Ai, não sei. Daí eu gritei, de casa aqui! Daí fui lá, seu compadre, não, eu não sabia que o teu nome era Valdeci. Eu nem aqui na minha comunidade. Às vezes pergunto como é o meu nome, aí, como você colocou agora que ela esquece, não sabia que o meu nome era Valdeci. Pois é. Olha, gente, lembrando a você que hoje a nossa convidada, a Valdeci da Rocha Porto, está aqui contando história que faz parte desse projeto da RSU TV e Rádio no resgate histórico e cultural de Morro da Fumaça. São com pessoas igual a Valda que nós vamos conseguir entender como é que era no passado, onde nós estamos hoje e, dessa forma, projetar o nosso futuro. Porque somente conhecendo o passado, resgatando o passado e vivendo o momento que se projeta o futuro, fora disso não dá. O nosso programa de hoje, então, no oferecimento do FATES da Sermoflu, aqui de Morro da Fumaça. A Sermoflu é uma empresa de Santa Catarina, uma cooperativa de energia elétrica que destina parte de seus lucros para projeto como esse, que é o FATES, e aí são diversas entidades, e a Sermoflu, com esse projeto de resgate histórico e cultural, também recebe um valor para que esse programa vá para o ar pelo menos uma vez por mês, tá certo? Eu quero lembrar você também, e aí, Valdo, eu já quero te convidar, no próximo dia 1º de setembro agora, inauguração do supermercado São Pedro aqui em Morro da Fumaça, no antigo Mercado Salvan. Então vai ser uma grande festa, são mais de 500 produtos em oferta, aonde você vai poder experimentar, comprar, ver os preços, comparar preços, e dessa forma você espero que você, com certeza, eu tenho certeza absoluta que você tem muito a ganhar com isso. E quer dizer que a partir de segunda-feira agora, a partir das 8h30 da manhã, começa o supermercado São Pedro já fazer os cartões para que você possa comprar na loja, é isso mesmo. Então vai lá, faça o seu cartão, já registre para que no dia que abrir, no dia 1º, dia da inauguração, você já está então apto para comprar com o seu cartão. Bom, né? Muito bem. Lembrando que o supermercado São Pedro, ele vai abrir diariamente das 8 da manhã às 9 da noite, sem fechar o meio-dia. Show de bola, né? Tá dito, tá feito, todos convidados. Valdan, lá no Sangão, só uma perguntinha, tinha rio lá, o pessoal pescava ou não? Tinha. Tinha? É? Dava peixe mesmo? Já. É? Interessante. Show de bola. Viesse pra cá, vamos contar agora com que idade viesse para Morro da Fumaça? Eu vim para o Morro da Fumaça com 40 anos. 40? 40 anos. Vivesse uma parte importante da tua vida no município de Sangão, né? Eu vi. Na época não era município, era um bairro, uma comunidade, né? Então eu vim para o Morro da Fumaça com 40 e poucos anos. Vim porque amigos meus vieram, como Albertina Nunes Cardoso e Lindão. E daí me convidaram e eu disse, vou. Conversei com o pai do meu filho, na época eu tinha a Franciane, que tinha 5 anos, 4 anos. 4 anos. E quando eu vim para cá, eu tinha 4 anos. Aí, conversemos, daí o meu marido disse, eu não vou. Daí,
Conversei, mas eu vim no escritório da Maulisa arrumar um serviço. Nunca vou esquecer, Beto, dessa cena. Quando eu entrei no escritório do Beto Naspolini, sem eu conhecer, eu admiro os Naspolini até hoje. Muitos do Morro da Fumaça, não só eles. Eu entrei no escritório dele, falei, disse, né, quem estava aqui, o meu ali, o Rildo, que também a esposa dele está em lugar de sobrinha, afinal. Daí ele olhou para mim assim, não, na Maulisa agora não tenho serviço. Quer trabalhar em casa com a minha esposa? Sem me conhecer. E eu também não conhecia ele, né? Daí eu disse, ele disse, com a minha esposa, nós temos 2 crianças, e a minha esposa trabalha em casa, eu queria que você fosse trabalhar com ela. Eu disse, tá, então vou fazer o seguinte, eu vou em casa, eu moro no Sangão, vou conversar com meu esposo, com a minha família, e venho conversar contigo. Cheguei lá, meu esposo, aí eu não vou. A família, não, nós vamos. Na hora eu decidi e vim, dei sim que eu vinha, e vim morar com a minha comadre uns dias. Uma semana depois, eu falei com o Beto sobre a sede da Maulisa, que na época era a casa que eles alugavam. Tinha 2 peças para alugar, 2 cômodos. E eu falei com ele, sabe, vou falar com o pai, porque pai. Falou com o seu Otávio, falou com a dona Zenália. E a dona Zenália disse assim, Beto, Otávio, desculpa. E o Otávio, a Valda, que me mora ali assim, ele disse, já, pode ir. Naquela semana mesmo eu já trouxe a mudança. Viemos, daí ele também veio. E já arrumou serviço na Maulisa. E já foi trabalhar na Maulisa. O meu filho já foi trabalhar na Maulisa. E eu fui trabalhar na casa do Beto Naspolini e trabalhei um bom tempo. Depois, quando não precisou mais, que eu saí, eu fui para Canamberg. Comecei a trabalhar na Canamberg. Trabalhasse um bom tempo na Canamberg? Trabalhei 9 anos na Canamberg. 9 anos. E daquela e da Canamberg eu trabalhava ali e na cunhada da Angelita, que era a irmã do Beto. Eu trabalhava com os 2. Daí trabalhei um bom tempo ali na Canamberg. E ali por um dia com os Bertão. Eu tenho amizade muito grande com os Bertão, que eu trabalhei com eles. Com a Adriana Barros, que era professora na época, no CCIDAE. Eu trabalhei com ela na casa dela. Trabalhei na Salvomotos, que na época eu trabalhava na Adriana, até 1h30, das 2 às 6 na Salvomotos. 2 turnos? 2 turnos. E na época, hoje eu agradeço que tem pessoas que cuidam de criança. Eu tinha minha filha, não tinha quem cuidasse. Eu deixava com a minha vizinha, agradeço a 2 vizinhas minhas, a dona Nadia e a Nina Darcy, e tinha as 2 meninas também, que eram da mesma idade. Então a Nina ficava em casa assim, Valda, deixa comigo. Eu deixava lá. E foi gratificante. Eu agradeço a Deus todo dia por esse pessoal do Morro da Fumaça. A maioria. A gente tem uma amizade muito grande. Valda, quando viesse para o Morro da Fumaça, como é que era aqui a comunidade de Bairro Naspolini? Como é que era? O mercadinho? Como é que era o banco? Como é que era tudo isso? O hospital? Era muito pequeno. Tinha o hospital, a comunidade do Bairro Naspolini, muito pouca casa. Tinha, mas tinha pouca. O mercado, bem pouco. Pois foi evoluindo, graças a Deus. O bairro Naspolini, onde eu moro hoje, é um bairro abençoado. Ele evoluiu muito. O Morro da Fumaça em si evoluiu muito. Depois que eu vim para cá. Mas quando eu vim para cá também era pequeno, não era grande não. Não era grande. Aqui, os teus pais eram católicos também? Sim, graças a Deus. O meu pai era católico. Eu coloquei meus filhos todos na catequese, Quando eu vim para o Morro da Fumaça, eu fui ser convidada a ser catequista, um bom tempo depois, claro. Fui convidada a ser catequista e na hora que eu fui convidada a ser catequista, eu pensei comigo, Senhor, será que eu sou capaz? E eu dou catequese hoje há 20 e poucos anos e hoje eu sou catequista da Crisma. Dia 20 de junho, se crismou uma turma minha do bairro Naspolini na Matriz, que a gente dividiu em grupos por causa da pandemia, mas todos se crismaram, graças a Deus. E agora eu estou com mais uma equipe, já comecei a dar catequese. Claro, a gente se cuida,
todos de máscara, todos separados, distância um do outro, o álcool gel do lado deles. A gente não entra sem massagear as mãos, não sai a mesma coisa. E a gente da catequese, mas é tudo muito bem cuidado, graças a Deus. E eu continuo na minha... Sou catequista, eu lidero um grupo de família, que agora está parado por causa da pandemia. Sou responsável pela liturgia, sou coordenadora da Mãe Peregrina, sou missionária do dízimo e trabalho na minha casa com criança, que eu nunca escondi de ninguém. Seu trabalho é muito bom e não tem porque esconder. Eu nunca escondi de ninguém, Beto, que eu cuido de criança, basta que às vezes eu estou sentada no verão, bem entendido? Lá na rua com as minhas crianças, a polícia passa. Nunca escondi, nunca disse, num sentido. Nunca teve uma mãe que dissesse assim, eu não, tu judiou do meu filho. Não, porque eu trato eles com muito carinho. Basta que eu tenho o João, um menino que é especial, vai para pai. Eu coloco ele no carro da pai na quinta às 10 horas. Agora eu já pego. E na quinta das 10 ao meio-dia e da sexta das 10 ao meio-dia. Eu coloco eles ali. Quando não tem aula, eles trazem para mim de volta. E ele já desce do carro. Oba! Tem carne? É muito interessante para uma criança que tem um probleminha dele, a gente sabe. Mas é gratificante porque ele me respeita. Eu e as crianças que nós podemos juntos. Eu já estive na tua casa umas 2 vezes e eu sempre observei como as crianças se comportam contigo. É assim, ó. É muito bem comportado e aquilo que tu diz é lei. Sim. E sem precisar agredir isso. Não, eu não tenho esse direito, meu filho. Às vezes tem pai que diz assim, pode passar a sandália, senhor, não tem esse direito. O filho é seu. Porque não precisa, né, vó? Não. O Roberto não precisa porque é assim, ó. O filho que precisa apanhar é porque é mal educado, é porque não está recebendo boa É que é educação. assim, ó. A criança chegou. Se eu deixar, hoje é o primeiro dia, deixa eu fazer o que quer. Hoje é o segundo dia, deixa eu fazer o que quer. Tu não Perdeu a autoridade. Chegou. O João, eu tiro pelo João. Ele chega, ele entrega para o seu pai, a mãe. Pode pegar brinquedo. Eu digo, pode. Na caixa. Sim, meu amor, pode pegar. Porque eu trato eles assim, meu amor, meu anjo. Na hora que eles saem embora, eles batem paz, amor, união e fé. Eu te amo, amém. E fazem um coraçãozinho. Tanto eu faço para ele como eles para mim. É nós, né? E o João também faz. Mas aquilo ali, eu tenho que fazer com carinho. Outro detalhe, a comida. Todo mundo come igual. Nós comemos igual, digo nós, porque eu também almoço, claro. Eu também tomo café. Mas se eu faço só carne, é para nós tudo. Amanhã eu faço frango, é para nós tudo. Um dia por semana eu faço ovo, é para nós tudo. Nós tudo comemos igual. Não tem esse lado, que há muito tempo, quando eu comecei a cuidar de criança, um menino disse para mim assim, ô tia, disse que foi, tinha uma mulher que cuidava de mim, mas não era assim. Por quê, meu amor? Porque o que eu levava eu comia. O que o outro levava comia ela não dividia. Eu disse, não, meu anjo, aqui é tudo igual. Às vezes tem algum que traz uma bolacha, uma coisa. Se você traz a vaquinha, o outro trouxe merenguinha, o outro trouxe bolachinha recheada, o outro trouxe um pão. Ali é dividido. Vamos botar na mesa tudo. Eu vou abrir, você trouxe da vaquinha, ele trouxe recheado. Então agora é as duas. De tarde, a vasinha dá pão, da vasinha e bolacha da vasinha. E todo mundo come igual. Ele disse, sim, né? Porque lá nós levava e nós ficávamos olhando um para o outro e ela não dava sinal. E até hoje, Beto, nesses 16 anos que vai fazer, em janeiro, eu cuido de criança, todo mundo come igual.
Todo. Não a dedeira, claro que quem toma dedeira são coisas Sim, é diferente, são né? coisas diferentes. Coisas diferentes. Mas negócio de alimento, café, pão, suco, sobremesa. Eles têm todo dia a sobremesinha deles. São quantas crianças que tu cuida, Valdo? Assim, a tua estrutura, porque é mental, Não, a minha espiritual, tudo mais, né? estrutura é mental. Agora eu até estou com pouco, estou só com 7, 8. 7, 8, Mas antes da pandemia eu estava com 16. 16. Nem todos no mesmo horário que eles iam para a escola, bem entendido. Porque Não. tem que estudar de manhã. Uns que estudam de manhã, outros que estudam de tarde, igual agora, é a mesma coisa. Aham. Eu tenho criança que estuda de manhã, tem outros que estudam de tarde. Até que idade as crianças ficam contigo? Ah, não tem idade. Não tem É idade? de 1 ano até a mãe precisar. Até a mãe precisar. Aham. Então eu agradeço a Deus por isso, por a responsabilidade que eu tenho e pela confiança que as mães têm comigo. Porque o João, como ele é que eu te coloquei, ele chega, ele olha, o pai. Eu digo, espera o pai aqui. Senta. Ele senta e espera. O pai fica assim, a mãe é a mesma coisa. Por quê? Porque se eu tenho autoridade, não sou melhor que ninguém, Deus o livre. Mas que pode acontecer de uma pessoa abrir o portão e deixar aberto. E eles querem sair. E não acontece isso, nunca aconteceu. Mas pode acontecer. E hoje, quando não tinha assim uma cerca mais, já não acontecia isso. Eu lembro Não, na época não, que ali. não. Hoje está bem cercadinho. Hoje é tudo bem cercado. Mas na verdade ali é cercado e não é para que eles saiam, é para que outros não entrem, né? Pra não entre, cuidado que a tua mãe diz assim, assim é fácil. Porque tá tudo bem cercadinho, chaveado o portão. Você chega, tem que chamar. Porque mesmo que eles não saiam, mas pode acontecer. Porque com criança. É criança, e se eu tenho, eu digo assim, E não. tem muito malfazejo por aí, né, Valdo? Tem que Se tomar eu digo cuidado. não, volta, eu não quero você no portão. E não precisa, tá? Eu estou colocando isso, mas não precisa. Eles não vão. Eles voltam. E se eu não tenho autoridade, vem. Sim. Vai. Então não. Então eu cuido com muito carinho. Agradeço a Deus por isso. Pela confiança. Eu tenho criança, o João, ele era pobre, não é daqui. E trabalhando. A gente trabalha, que agora na pandemia teve mãe que disse, meu Deus, já pensou se tu não cuidasse do meu filho? O Gabriel fez 4 anos em julho que ele está comigo. Eu veio com 1 aninho e ele fez 5 anos. O Luiz e a Maria, que hoje já não estão mais comigo, eles ficaram 8 anos comigo. 8 anos, Valdo. A Maria veio com 1 aninho e o Luiz veio com, ia fazer 2. A Maria saiu com 7 e ele saiu com, ia fazer 9. Não, ela ia fazer 8 e ele ia fazer 9. E ficaram comigo direto, até um dia a mãe dele me ligou de serviço ao Valda. Está acontecendo assim no caso do celular. É só, em primeiro lugar foi você que foi errada. Dá celular para uma criança de 8 anos. Mas tudo bem. Eu não costumo chamar atenção na frente um do outro. Se eu preciso conversar, eu chamo à tarde. Ele chegou meio-dia da escola, ele veio almoçar com nós. Almoçou. Ajeitei eles ali tudo, assim, vem cá. A tua mãe me ligou que você está incomodando com o celular de noite, não é durante o dia, porque durante o dia você vai para a escola e vem para cá. E vamos fazer assim, vamos conversar. Quando você chega em casa de noite, é 5h30, eu digo, de noite, mas é 5h30. Eu disse, você toma um banho, senta, pega o teu celular. Na hora que a mãe disse assim, vamos jantar, vamos dormir, você guarda. Para não incomodar a mãe e o pai. Na época a gente podia abraçar, eu abracei ele, beijei. Beleza, quando o pai veio buscar, eu não. No outro dia, naquele dia não, claro, no outro dia o pai veio buscar, eu só fiz sinal. Ele deu sinal que sim, ele tinha feito. No outro dia ele chegou da escola, eu chamei ele de novo, conversei, isso daí, filho, como é que você fez? Ai, Bazinha, eu fiz o que você me disse. Eu chego em casa, tomo um banho e pego meu celular e sento lá no sofá. Aí quando a mãe chama para nós jantar,
eu vou lá, guardo o celular, só pego depois, amanhã, quando eu chegar na tua casa. Eu abracei ele novamente, beijei, e o pai veio buscar, eu perguntei, fiz sinal, não perguntei na frente dele. O pai disse que sim, me deu sinal que sim, acabou-se. Muito bem, a nossa conversa hoje é com o Valdeci da Rocha Porto, a popular aqui em Morro da Fumaça, a Valda, né? A Valda da catequese, a Valda cuidadora, enfim. O nosso programa no oferecimento de Fates da Semofu e Supermercado São Pedro. Isso mesmo, próximo dia 1º, inauguração às 8h30 da manhã, vai lá com mais de 500 promoção para você, tá certo? Pois bem, Valda, vamos falar um pouquinho ali da tua juventude, né? É porque a juventude hoje é diferente do passado. Como Sim. é que era namorar naquela época, Valda? Roberto, namorar na minha época era difícil. Era difícil namorar? Eu namorei com o pai do meu filho, eu só namorei ele, tá? Só que meu namorado foi sair. E a gente namorou 5 anos, 4 anos. 4 anos. Depois nós viemos e um dia que a gente estava sentado em casa com meu pai e a minha mãe, nós não saía nem para ir na igreja sem a minha mãe, tinha junto, mas afinal. Nesse dia nós estávamos sentados em casa na mesa e eu levei a mão para trás assim e ele segurou na minha mão. Já noiva, tá? E tá. Meu pai estava ali. Quando ele saiu, ele disse, próxima vez eu quero dar uma salva. Daí eu fiquei meio assim, isso que foi. Daí ele disse uns palavrão para mim. E é que se viu segurando na mão do outro. Isso eu já ia casar, tá? Namorou 5 anos e não tinha pego na mão ainda. Não. Muito bom. E daí ele disse assim, e nós tínhamos uma educação muito grande, eu apanhei do meu pai só uma coça. Só uma coça. Apanhei uma coça de tala de coqueiro por um motivo de eu passar na roça de um vizinho, mas o meu irmão, e vi um feijão diferente. Eu disse, ai, Tita, é Claudecina, chamamos de Tita. Ai, Tita, que feijão bonito. Apanhei uma baixa de feijão. Uma. Eu tinha na época uns 12 anos, 13, mais ou menos isso. E eu abri para ver o que era feijão vermelho. Eu não sabia que era feijão vermelho, não tinha sempre era o preto. Daí, olhei que era, choquei. Só que o dono da roça foi lá reclamar, antes de eu chegar da roça, ele foi reclamar pro meu pai. Meu Deus. Eu passei na roça dele e mexi na roça de feijão. Mas o meu pai achava que eu tinha desbanjado a roça, né? Uhum. Eu não sabia. Cheguei, ele estava tirando a tala do coqueiro para dar para os boi, e ó. Quer que fosse mexer na roça do Guirino? Disse, que roça, pai? Foi de apanhar, claro. O Guirino veio dizer que tu mexesse na roça dele. Daí o meu irmão respondeu para mim, pai, ela apanhou uma baixa de feijão para ver que era. Uma baixa. Mesmo assim eu apanhei, mas não tem problema. Não tem. Valda, nesse quesito aí, eu apanhava de manhã, a hora que acordava, apanhava meio-dia, isso já era lei, né, lá em casa. Apanhava à noite e de vez em quando pela madrugada eu apanhava, mas eu era o único lá em casa que fazia essas artes. Eu apanhava, nunca fui de mexer em nada que é dos outros, mas eu era muito perigoso. Então, apanhava de manhã cedo, antes do café, antes do almoço, antes da janta e de madrugada às vezes. Eu digo que eu apanhei essa coça, me lembro muito bem que eu apanhei essa coça de tala de coqueiro, mas agradeço a Deus que foi uma educação que meu pai me deu, que eu tenho até hoje, graças a Deus. Mas era assim, ó, se você chegava lá em casa para almoçar, nós não sentávamos na mesa enquanto você estivesse. Vocês almoçavam primeiro, depois nós sentávamos para almoçar. Se você estivesse conversando, eu não podia dizer, Beto, o pai, não. Era silêncio. Era silêncio, você estava conversando, nós estávamos conversando. Só quem conversava era o convidado e o dono da casa. Sim. Ali, né? Se chegasse ali, o meu pai não falava. Ele só atravessava os olhos, mas ó, rua,
Então foi uma educação que meu pai me deu, a minha mãe, claro. Eu agradeço até hoje. E a educação que eu dei para o meu filho, apesar que eu ter passado um pouco de dificuldade no meu casamento, e tem gente que sabe o que eu passei no meu casamento. Muita gente, eu acho que a maioria de nós já passou por dificuldade, que não passou, deve passar ainda. Esperamos que não, né? Mas isso é uma coisa mas normal. passei dificuldade no meu casamento, e não no sentido de ele ser vadio, ele era trabalhador, muito trabalhador, só que bebia. Quem bebe, você já sabe o que você A diz. bebida é complicado, né? Então, mas agradeço a Deus pelos meus filhos, pela educação que eu dei para os meus filhos. Continuo dando, que a gente se encontra. O ano passado a gente não fez a festa que eu faço todo ano, fim de ano, por causa da pandemia. São quantos filhos, Valda? 6? Agora tem 5, faleceu um, eu sou mãe de 6. Aham, mãe de 6. Qual é o nome deles? Onde eles estão morando agora? A Zilma e o Rosilene moram em Tubarão. A Rosilene mora no Sangão, a Andresa mora na Esplanada e a Franciane mora aqui comigo no Morro da Fumaça. Franciane. Ela mora aqui, sempre ficou ao teu lado, né? Sim. Então a Franciane casou aqui, tem 2 filhos moços. A gente sempre se deu, Beto. Eles moraram 9 anos junto comigo, no mesmo lar. Fizeram a casinha deles. Mas nunca chegou o dia, vice-versa, eu ou ela, de eu dizer uma coisa que ofendesse ela, nem ela me ofendesse. Nem ele, perdão. Nem ele, que é meu genro. A gente se dá super bem. Com meus netos, criamos netos ali, eu comecei a cuidar de criança cuidando deles. E a gente se dá super bem, é vó pra cá, é vó pra lá. Sai de manhã, bom dia, vão com Deus, Deus que abençoe, Nossa Senhora que proteja. E assim por diante. E os outros que estão fora também. Eu conheço bem a Franciane, mas ela, a Franciane, de repente, que vai assistir esse vídeo, se não estiver ao vivo lá agora nos assistindo, a Franciane é um amor de pessoa, né? Muito querida, sempre sorrindo, né? Mas os meus filhos são todos eles assim. São todos assim? Todos assim. Eu conheço, eu falo da Franciane, né? Não, é, bem claro. bem provável que os outros seguem uma linha, né? Parecida, Não, todos né? eles são Mas assim. a Franciane é uma pessoa, meu Deus do céu. Aquela que mora no Sangão, a Rosilene. É muito bom ser amigo de pessoas assim, ter pessoas assim. Tem um menino, eu digo, um menino, um moço ali da outra rua, na rua ali que vai pro colégio, ele às vezes fala comigo, ai Valda, eu digo, bom dia, Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja, meu filho, tu e a tua família. O Harley está de vez em quando tocando no teu nome, nome da Adelina, mas ele fala muito no teu nome, sabe? Daí, de vez em quando assim, ai Valda, a Fran passa por a gente, bom dia! Esse filho, é a educação. Porque eu acho que um bom dia, eu tiro, Beto, porque às vezes tem pessoas, tu sabe, e tem jovem envolvido em coisas que não devem, e eles dizem para essa pessoa, vagabundo, se é isso, é aquilo outro, eu não digo isso. Eles passam por mim quando eu conheço, né, usa, não sei, nunca vi, não vou dizer que usa porque eu nunca vi. Eu digo, vão com Deus, meu filho, Deus que abençoe, Nossa Senhora que proteja. Qual é a resposta deles para mim? A senhora também. Todos. Até moço que passa bom dia, que eu não conheço. Moço, pessoas, casais. Vai com Deus, meu filho, Deus que abençoe, Nossa Senhora que proteja. A resposta para mim é a senhora também. Pessoal, são coisas tão simples, mas que tem um efeito, podemos dizer até milagroso, Claro. porque a gente sair de casa de manhã, às vezes até meio cabisbaixo por causa de algum problema, encontra uma pessoa transmitindo essa energia positiva, Roberto, eu digo, é porque fantástico. eu moro ali, todo mundo sabe que eu durmo sozinha, né? Minha filha mora do lado, mas afinal. E nunca chegou o dia, se eu disser, eles pegaram uma pedrinha, seja que for que passa limpo, e jogou na minha casa, não. Um dia, faz 2 anos, nós saímos ali do salão, eu saí, perdão, do salão ali do nosso salão, e vim embora, 10 horas da noite. Nós tínhamos jantado ali na festa que teve ali, antes da pandemia, que eu trabalhei na festa.
E a minha filha disse assim, a França assim, mãe, quer que eu leve a senhora em casa? Não, filha, não estou precisando. A mãe vai, é tudo claro. Quando eu saí daqui, 2 jovens daqui. Eu olhei para eles, boa noite. Vão com Deus, meus filhos, a senhora também. E aí saí, eu fui na frente e eles vieram atrás. Bem, um de bicicleta, outro a pé. Bem devagarzinho. Eu abri o portão, chaveei, abri a porta, chaveei, olhei. Eles iam cuidando para mim entrar dentro de casa. Aí quando eu entrei, eles embarcaram na bicicleta e foram embora. Não é gratificante? Uma proteção, né? Eu sabia que é João Clara da minha comunidade, mas que se preocupou de eu estar sozinha na rua. Aquele horário, claro que eu nunca faço, mas naquele dia eu saí dali. Tem dia que é preciso, né? É preciso, não tinha precisando da minha filha, do meu genro sair lá e meus netos me trazer. Então, eu digo assim, eu dizia, Beto, desde quando eu levava o Cristo e o Gustavo na escola, eu dizia para eles assim, filho, a educação do outro depende de nós. A educação deles lá, da escola, dos professores, depende de mim também. De eu saber respeitar eles, conversar. Tá. Chegou um dia, eu ia levar eles para a escola, nós ia por ali, pela loja do Maso que tinha ali, que a gente atravessava por ali. E tinha um caminhão. E no para-choque do caminhão estava escrito assim, a sua educação depende da minha. Eu olhei e eu não me lembro se foi o Cristo ou o Gustavo, mas afinal. Ô vó, a vó tá vendo? Isso que é filho? Preciso de boba na hora, tá? E ele disse que foi. O que a avó disse para nós, que a educação do outro depende da nossa, tá ali, ó. Naquele para-choque que vai daquele caminhão que vai ali, olha lá, vó, olha lá. Então, é gratificante quando ensina coisa boa assim. Para mim, para os meus que eu cuido com muito carinho, pelos que eu encontro lá na rua, pelo jovem que eu encontro lá na rua, pelo casal que eu encontro lá na rua, não custa dar um simples bom dia, porque às vezes eu coloco isso na minha catequese, que aquela pessoa não está precisando de um alimento, aquela pessoa não está precisando de uma roupa, ela está precisando de um simples bom dia. Bom dia, Deus te abençoe, vai com Deus, e Nossa Senhora te proteja, que bom que você veio. Está precisando às vezes daquilo ali. Está precisando também. Muito bem, a nossa conversa hoje é com Valdeci da Rocha Porto, a popular Valda. Estamos aqui, já estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Vamos ver se o Riley tem alguém para a gente cumprimentar. A todos vocês, uma alegria muito grande poder estar aqui apresentando para você pessoas importantes que fizeram e que fazem a história do nosso município, da nossa região. Foram diversos personagens como a Valda que já vieram aqui contar sua história e passar para nós esse conhecimento que essas pessoas adquiriram no decorrer das suas vidas. Por isso que é importante ouvir, se você tiver oportunidade, de repente um vizinho, um amigo, alguém que de repente está aí numa calçada, pessoas com determinada idade, meia de cabeça baixa ou no banco da pracinha, vá converse, pergunte, fale, peça para ela falar um pouquinho sobre a vida dela. Com certeza você vai ter uma outra concepção daquela pessoa e você também vai levar isso como princípios na sua vida. Porque aprender com essas pessoas é tudo que nós precisamos. O resto a gente vai encaminhando no nosso percurso e sempre com boa educação, com responsabilidade social, com amor à família, com amor às pessoas. Quando a gente ouve essas pessoas, certamente a gente aprende muito. Valda, estamos chegando no final do nosso programa. Aquilo que eu não perguntei, que tu gostaria de dizer... o Beto não perguntou isso que eu gostaria de falar. Fique à vontade. Né, Beto, que a gente conversou bastante, é muito gratificante. E eu queria, assim, agradecer primeiro a Deus, lógico, a oportunidade de eu estar aqui com vocês. E de você, hoje, está misturando as coisas? Não. E hoje eu tenho meu aposento, graças a Deus. E o primeiro passo da minha aposentadoria foi você que me ajudou.
É? Opa, eu não estava lembrando. Mas eu lembro. Primeiro passo, você me indicou um advogado, vou colocar. Uhum. E o advogado conversou comigo e deu o primeiro passo lá no INSS. Eu fui, dei a entrada, veio negado. Dei de novo, veio negado. Você me indicou de novo. Eu fui, e onde o advogado disse assim, falta 2 anos e 2 meses para você se aposentar. E me deu todo o papel ali, eu guardei. Quando eu me lembrei ali, deixei guardado. Quando eu me lembrei, eu disse, ai, Franciane, aquele papel assim, eu olhei, estava vencendo. Eu fui no INSS, dei a entrada e me aposentei. Primeiro passo, eu te agradeço, tu e a tua família. Primeiro passo da minha aposentadoria foi você que me indicou. Bom, eu que te agradeço também, porque o que tu tens feito de bem para a comunidade, está fazendo para mim, está fazendo para todo mundo. É assim, um faz para o outro, né? E tu me faz bem também só o fato de estar sempre presente também na minha vida, a gente está por aqui. O Ralha tem um carinho muito grande por ti, a Luzia também, né? Igualmente, então somos família, família. Né? Ralha, tem alguém? Um abraço para Terezinha Bittencourt. Terezinha Bittencourt, que nós entrevistamos outro dia aqui, a popular Terezão. Show de bola, entrevista muito boa. A Luzia, que está nos acompanhando. A Luzia, que está nos acompanhando. Zé Grande. Zé Grande, muito obrigado. Wilson Schambeck. Wilson Schambeck, que já te entrevistou 2 vezes, né? O Wilson é um contador de histórias também. É bacana. Todos que estão ali são bacanas. São bacanas. O Wilson é também. Muito bacana. Um detalhe interessante, só para lembrar aqui, a Valda, ela foi a minha catequista da Crisma. Eu estou falando aqui, está saindo ali. E sempre que, às vezes, o pessoal fazia arte, aquela conversa, ela nunca deu um berro, nunca deu uma repreensão nos alunos, nunca fez uma crítica. Ela apenas sentava, esperava todo mundo terminar de rir, todo mundo terminar de falar, e ela continuava normalmente. E os alunos, os catequizanos, eles olhavam, ela não precisava falar nada, eles já ficavam constrangidos quando eles viam aquilo, e eles se tocavam. Não, a Valda, ela está ali, e a gente está desrespeitando ela. E a gente pedia desculpa para ela. E a Valda falava, faz parte. Nunca me esqueço disso. Faz parte, meu querido catequizando, que já foi meu catequizando, pai, família, faz parte. Eu sempre coloco que eu comecei a minha catequese da iniciação. Primeiro ano de catequese, que hoje mudou um pouquinho, é 2 anos a mesma catequista, a Crisma também, mas afinal, que eu comecei, eu nunca tive problema disso. De dizer assim, cala a boca, para, não. É raro isso, hein? Ele colocou bem certinho, eu parava, hoje é mais difícil que é adolescente, são mais, eu parava. Quando ele estava em silêncio, eu continuava. Acho que não tinha precisão de estar gritando. De eu estar gritando, para. Daí se eu falo com o Rally, para, você ri. Daí eu falo com o outro, para, o outro ri. Daí vira bagunça. Então eu ficava em silêncio, fico. E se houver uma conversinha a mais, a gente continua depois. Bacana, muito. É muito gratificante isso aí, Rally. Muito obrigado por lembrar disso aí. Deus te abençoe sempre. Vocês estão sempre no meu coração. E é gratificante a gente saber, porque, como eu te coloquei há pouco, isso é da educação do outro, depende da minha. Verdade. Olha, gente, essa entrevista vai ficar gravada aqui nos nossos canais. Você vai poder assistir desde o início. Você chegou agora, depois você pode assistir do início. Vai estar lá no nosso YouTube TVR Sul, no nosso Facebook, TVR Sul também. Vai estar no nosso canal tvrsul.com.br. Enfim, e vai estar no nosso aplicativo também, Rádio MF Sul. Então, e também, além de passar como na nossa TV, vai estar também, a gente vai estar reapresentando essa entrevista muitas vezes, toda semana pelo menos, aí dentro de uns 2, 3 meses, pelo menos uma vez por semana, na nossa Rádio MF Sul, sempre no programa Resgate Histórico Cultural de Morro da Fumaça.
Valda, mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Obrigado E que tu continue sempre presente nas nossas vidas. Igualmente, continuo, sejam essas pessoas maravilhosas que vocês foram, são e sempre serão para mim, para minha família e para minha comunidade, perdão, para a nossa comunidade. A nossa comunidade. Muito bem, acabamos de conversar então com a Valdecida Rocha Porto, a popular Valda, que é catequista, que é cuidadora, que é mãe, que é comunitária, enfim, é ela, é essa aqui, que você pode acompanhar nas redes sociais. De neto e bisneto. É, mãe, é vó, é bisavó, enfim, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, Haren, obrigado, Valda, obrigado a todos vocês. Até o nosso próximo encontro.